Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Eu sou Amadeu Comin, fundador e sócio da Aptus Management, consultoria especializada em gestão de clínicas médicas. E hoje eu tenho o prazer imenso de conversar com o cirurgião plástico, Dr. Paulo Guimarães. E eu acho que ele tem muitas coisas legais para contar para vocês. Eu acompanho a carreira dele e eu, pessoalmente, tenho uma admiração por você, doutor. Porque, além de você ter uma mão excelente, os seus pacientes ficarem muito contentes com os resultados, você é muito sério e dedicado no seu trabalho. Então, eu tenho certeza que hoje vai ser um dia muito interessante para a gente conversar. Com quem eu vou conversar hoje? Me fala. Amadeu, um prazer aqui a gente bater esse papo, né? Falar um pouquinho mais sobre mim e obrigado aí pelas palavras de carinho. Lógico que também você sabe que é recíproco, né? Essa admiração. E acho que hoje você está falando com o Paulo Guimarães, cirurgião plástico, Paulo Guimarães pai, Paulo Guimarães super corintiano, Paulo Guimarães médico, hoje com 19 anos de formado. Com uma carreira já dedicada à medicina aí desde 1999 na Escola Paulista de Medicina. Desde essa época, estou desde essa época na graduação, fiz toda a minha graduação, a cirurgia geral, a cirurgia plástica, mestrado, doutorado lá na Unifesp e hoje fiquei lá, até hoje sou professor, né, lá na universidade. Vai falar com uma pessoa que sempre foi muito dedicada, uma pessoa que estudou bastante para chegar onde está, a gente continua estudando, e uma pessoa que preza muito por o capricho, tá? Eu acho que meu pai me ensinou uma coisa, né, que fazer mal feito e fazer bem feito, você vai perder mais ou menos o mesmo tempo. E ele sempre falava isso. Então, tenta fazer bem feito que você faz uma vez só, porque o tempo que você vai gastar é o mesmo. Então, acho que essa mensagem ficou muito fixa na minha memória, muito fixa na minha cabeça. E eu tento atuar sempre dessa forma, né? Fazer tudo muito bem feito, com muito carinho, com muita dedicação, para que a gente consiga sempre fazer de uma vez só e muito bem feito, para que você tenha mais chance de ter sucesso. Eu sei que na cirurgia plástica, né, fazer uma reoperação ou refazer uma cirurgia não é algo tão incomum, né? A gente pode assim, mas eu sei que você realmente tem muito poucos casos, né? Os seus casos você já capricha para realmente já não ter que voltar e fazer ou não precisar de nada, né? Exatamente. Eu acho que baseado muito nessa frase, eu acho que você tem que montar uma equipe. É lógico que as coisas na cirurgia plástica envolvem você oferecer bem-estar, oferecer saúde para paciente. A gente entende hoje que envolve não só aquelas horas de dedicação sua, mas todo um trabalho de equipe. Então, além da gente se dedicar muito naquele momento, tem a dedicação muito do preparo para paciente, para essa cirurgia, então você entender muito o que a paciente deseja, conversar muito. Eu acho que a arte da cirurgia plástica, né, a cirurgia plástica é a parte de uma expressão artística do cirurgião, ele tem essa liberdade, ela é baseada em dois fundamentos, né? Eu acho que a gente tem que ter muitas técnicas, tem que ter uma habilidade cirúrgica muito importante, um treinamento e uma dedicação muito grande nesse sentido, mas diferente das outras especialidades, você tem que entender muito, ouvir muito o paciente. Porque a beleza é uma coisa difícil de você conceituar. Eu acho que a beleza é uma coisa que é muito individual. A pessoa tem que entender qual que é a sua melhor versão. O que ela busca na cirurgia. E o cirurgião, às vezes, precisa provocar isso no paciente, para ela entender, ela mostrar para ele o que é o bonito para ela. Eu tenho, lógico, as minhas crenças, a minha cultura, né, e uma série de técnicas e táticas para oferecer, mas eu preciso entender e individualizar cada caso para oferecer o que é a beleza para aquela paciente. Ela tem que ficar contente, é o corpo dela, é o rosto dela, é a mama dela, é o abdômen, enfim. E é lógico que a gente tem um senso artístico envolvido, né? Então, acho que cada cirurgião vai ter o seu senso artístico e você vai ter um perfil de pacientes que buscam um resultado ou às vezes mais natural ou não. E você precisa entender, né? Tem técnicas que você pode oferecer resultados mais ou menos naturais. O que aquela paciente busca? O que ela deseja? Então, essa é um dos desafios maiores do cirurgião plástico, né? É muito interessante o que você está me falando, porque eu estou entendendo que você está falando assim, ó, já vai além da técnica. A técnica você tem que dominar, conhecer várias técnicas. A gente estava conversando antes de começar, né, que eu acho que você tem mais de 2.000 cirurgias ao longo da carreira, né? É um número que para mim impressiona, né? Então você domina a técnica, mas vai além da técnica porque
Você vai entender o que o paciente está buscando, talvez até despertar no paciente o que seja melhor para o paciente, e escolher qual das técnicas você vai usar, qual a combinação de técnicas você vai usar para atingir esse resultado. Mas eu queria voltar num ponto que você falou que eu já fiquei curioso. A gente tem visto hoje na área da beleza, na área da estética, até uma coisa assim meio massificado, né? Uma ideia de que tem um padrão de beleza, que todo mundo tem que ficar igual a um determinado padrão de beleza. E o que você me falou, acho que é um pouco diferente, né? Eu acho que você está indo no único de cada pessoa, não é isso, não? Eu acho que quando a gente está na fase de formação, eu tenho muito contato com cirurgiões mais jovens, né? Eu oriento os residentes lá na universidade até hoje. Então a gente fica querendo aprender muitas técnicas. E eu acho que é importantíssimo, porque quanto maior o seu arsenal técnico, melhor você vai adaptar a cada caso. Tá. E como eu falei, individualizar os casos é a coisa mais importante, né? Isso você vai aprender com o tempo. Então, aí ao longo dessa fase de amadurecimento, talvez na minha carreira, acho que eu me considero hoje, ali depois de 19 anos de formado, numa fase diferente, talvez, da fase mais inicial, não me restringo tanto somente à técnica, né? Acho que a gente é importantíssimo, mas hoje o desafio maior é individualizar. Por quê? Com as mídias sociais, enfim, as pessoas massificam um pouco um conceito de beleza. Mas às vezes o paciente ele não sabe o que ele deseja para ele, porque ele está baseado num conceito que é externo. E aquilo às vezes não faz parte do mundo dela. Pode ser até bonito aos olhos, mas não faz parte do mundo dela. Então, às vezes, a gente tem que trazer o paciente. Antes a gente tinha que ensinar o que a cirurgia plástica era capaz de fazer. Hoje ela já consegue ver, mas às vezes tem que ensinar o paciente o que ela deseja para ela. Então, algumas pacientes em consulta são mais fáceis porque elas sabem o que desejam. Você lembra do exemplo disso? Uma paciente que chegou, pensa num caso assim, uma paciente chegou e não ter claro o que ela estava querendo, ou ela estava buscando uma coisa que talvez não fosse o melhor, e como você orientou ela nesse sentido? Isso é muito frequente, né? Isso é muito comum, né? Eu acho que eu sempre falo para o paciente, antes de procurar uma cirurgia plástica, ela deve tentar fazer um exercício e entender o que ela espera dessa cirurgia plástica, onde que ela quer chegar, quais são as características de resultado que ela espera. Tá? Isso vai ajudar qualquer cirurgião a desenhar melhor, programar melhor essa cirurgia para ela. E às vezes o paciente chega já com bastante conhecimento, eu falo isso às vezes na minha rede social, no meu Instagram, eu estimulo que o paciente discuta isso em casa, ou com a mãe, ou com a irmã, ou até mesmo com o marido, né? Que talvez seja a maior parte das minhas pacientes, né? São mães que tiveram grandes alterações do corpo após gestações, enfim, e aí existe uma discussão às vezes com o marido para saber o que ela espera. Então isso é muito importante, porque às vezes você vê resultados ali de lipo HD ou de mamoplastia com prótese, enfim, aquela mama bem marcada, e você vê esse conceito se repetindo muito, né, na mídia. Antigamente você tinha que ensinar o que a cirurgia plástica era capaz de fazer, e hoje talvez você tenha um conceito meio massificado de resultados muito repetitivos e às vezes não faz parte. Então, muitas vezes o paciente, por exemplo, está muito acontecendo hoje em dia, né? O paciente coloca implante. Ela sempre teve o desejo de ter uma bonita, ela acha que todas as mamas bonitas têm que ter a prótese. E depois de um tempo ela vê que a prótese não fez a diferença para ela. Porque o que ela queria não era uma mama com a prótese lá em cima, ela queria uma mama bonita de pé, proporcional para ela, o tamanho proporcional. Então isso é interessante porque a gente vive uma onda diferente, né? Hoje em dia. Então os pacientes têm refletido mais sobre o conceito do que é bom para ela, e aquelas que chegam na consulta sem exatamente saber, eu tento estimular. Então acho que hoje um desafio para mim, diferente do que era antigamente, é tentar, através aí de uma experiência, buscar em perguntas, quando a paciente não sabe definir muito bem o que ela quer, é tentar procurar estimular ela a saber. Eu muitas vezes falo que é muita pretensão pegar uma vida inteira que a paciente teve em 1 hora de consulta, 1h30, 2 que seja, tentar definir o que é o mais bonito para ela. Então, eu tenho as minhas crenças, os meus conceitos, claro. E eu acho que eu preciso entender o que ela pensa e de encontro com o que ela espera. Muitas vezes a gente tem opiniões um pouco divergentes, então eu preciso entender, porque às vezes a gente pode ir um pouquinho mais para um lado ou um pouquinho mais para o outro. Né? É lógico que extremos, né? Quando o paciente quer uma coisa muito diferente do que eu acho bonito,
Aí começa a ficar mais diferente, né? Então, aí às vezes a gente não vai se entender tão bem. Mas a gente precisa saber isso antes, né? Porque eu preciso ser sincero e falar, olha, esse tipo de técnica até existe, esse tipo de entrega de resultados até pode acontecer, mas não acho que seja o ideal para o seu caso e não vou seguir dessa maneira, né? Imagina, você tem uma ética, uma identidade já, né? Daquilo que você, como você falou, crenças e formas que você acredita que funcionem, né? Mas uma coisa que já me chamou a atenção é que a sua consulta demora 1h30, 2 horas. Porque a gente costuma falar, né? Quem está vendo a gente é consulta. Parece que consulta é tudo igual. Gente, consulta não é tudo igual. Eu conheço médicos que fazem consultas em 15 minutos. Então, me fala um pouquinho dessa experiência do paciente na sua consulta. Amadeu, eu acho que é aquele momento onde a gente tem que entender o paciente, a fase que ela vive, né? Hoje eu atendo pacientes de 20, 30, 40, 50, 60 anos ou mais até. E a expectativa de resultados é diferente, o dia a dia dela, a história que ela traz. Então eu preciso entender o que está trazendo ela aqui. Então não é só olhar e falar assim, não, 250 ml, vambora, vamos marcar a cirurgia. Não é fácil assim, vambora, não. Eu geralmente acho que essa fase inicial, então o paciente chega na consulta, eu quero perguntar. Se o paciente não chega já muito falando, eu gosto de perguntar e tentar esmiuçar exatamente cada detalhe da dor que ela está trazendo. O que fez ela sair da casa dela, passar em consulta comigo? Ai, que legal. Tá? Porque o paciente tem alguma dor, né? A dor geralmente não é física, a dor é, apesar de ser alguma queixa estética ou uma queixa de contorno, a gente sabe que é alguma angústia dessa paciente. Ou ela tem uma timidez, ou passa por situações indesejadas, tem uma restrição para ir a uma praia, colocar um biquíni com as amigas, ou até ter uma vida social ou íntima com o esposo, com o marido, ou às vezes fica inibida em falar em público e ter alguma característica muito exuberante, às vezes o nariz, uma orelha, enfim. São algumas dores que às vezes carregam uma história longa, né? Por exemplo, uma cirurgia de orelha em abano, por exemplo, é uma paciente que tem às vezes um trauma de infância, teve apelidos até durante ali bullying, né? A adolescência, exatamente. Então a gente tem que entender exatamente qual que é aquela dor. E às vezes o paciente, ele se dói tanto que ele se fecha, ele não quer nem ali com a gente. Aquilo é tão dolorido para ele que ele tem dificuldade de colocar para fora aquilo. E às vezes ele só fala que tem a dor ali, mas ele não sabe o que seria o agradável para ele. Porque a beleza tá nisso, né? Assim, a gente entende qual é o diagnóstico que ela faz ali. Mas qual que é o tratamento que eu tenho que oferecer para esse paciente? Então, o tratamento depende não só do diagnóstico, bater o olho e saber que tem uma alteração, mas o que ela espera? Então, a gente tem alguns tratamentos para mesmo diagnóstico. Tá? Isso que vai diferir muito de um caso para o outro. Então, por exemplo, um caso de flacidez abdominal, uma flacidez intermediária, às vezes você pode conduzir um de um lado ou do outro. Uma flacidez mamária ou uma mama de tamanho maior ou menor, você pode deixá-la de tamanhos variados. Né? Então, a gente tem que entender, é uma dor, é a mesma dor para os mesmos pacientes, mas ela pode buscar tratamentos diferentes. Então, a gente tem que individualizar, acho que isso é muito importante. Então, a consulta, ela demora um tempo, porque eu primeiro converso antes de examinar ao máximo, quero saber toda a história do paciente, toda a parte de clínica também da paciente é importante, a gente identificar aí para a gente fazer uma programação, acho que ali é um projeto da cirurgia que a gente vai fazer, né? Então, quando o paciente está ali, você vai fazer um projeto, eu falo muito parecido com isso, né? O paciente vai fazer uma casa, vai passar pela parte do arquiteto. Essa consulta é a parte do arquiteto. O paciente vai trazer as expectativas para essa nova casa, esse ambiente que ele quer desenvolver, e a partir de toda a história que ela vai me trazer, eu vou trazer um projeto para ela. E a cirurgia, a minha felicidade é que eu sou o arquiteto e o engenheiro, né? Você que é engenheiro, né? Eu vou fazer o projeto e vou executar e vou acompanhar o pós-operatório ali por um tempo. E é até gratificante, porque a gente vê ali depois de um tempo ela usufruindo, né? Dessa obra que a gente acabou fazendo. Você é arquiteto, é o engenheiro e depois você que faz ainda o acompanhamento da obra depois para ver se ficou tudo bom, como ficou, porque eu sei que vocês têm um pós excelente lá na clínica, né? Vocês acompanham o paciente em todas as fases, né? Não é só Mas que legal esse planejamento, porque eu acho que isso agrega muito, né, pro paciente e pro resultado do tratamento em si. Você falou uma coisa que eu fiquei batendo aqui na minha cabeça, quer dizer,
a pessoa pode até identificar a dor que ela tem, mas ela tem dificuldade de identificar qual é a solução para a questão dela. E quando você falou isso, eu lembrei de 2 casos que eu já acompanhei com outros pacientes em outras clínicas, que o paciente tinha quando o malar inferior vai para frente, assim, né? Que é nesse formato. Eu não tenho um nome bonito para isso, mas eu não sei, né? E fez uma cirurgia para colocar o malar para trás. E depois, quando colocou o malar para trás, a pessoa teve uma enorme dificuldade de se identificar com a nova face que ela tinha. E teve que fazer até tratamento terapêutico para isso. É uma coisa que eu nunca imaginava, né? Quer dizer, ficou melhor, mas a pessoa perdeu a identidade dela construída ao longo dos anos. Quer dizer, sai fora totalmente só da técnica, né? Exatamente. Acho que a gente tem que... O alinhamento, acho que é a parte primordial, né, da cirurgia plástica. E cabe ao cirurgião plástico entender bem o que está passando na cabeça do paciente. Uma coisa está passando na cabeça do cirurgião plástico, mas ele tem que se abrir mão das coisas que passam na cabeça dele e deixar isso de modo secundário. Primeiro lugar, ele tem que entender a expectativa da paciente. O que está trazendo ela ali. Se aquele queixo é muito avançado, é um incômodo para ela, ou não, se é incômodo da população em geral, ou seja, uma opinião pública, né? Isso. Mas às vezes, para ela, essa foi a identidade dela e isso não tem um problema. Então é muito engraçado isso, que às vezes a gente chega um paciente no consultório e você quer fazer o diagnóstico batendo o olho, né? Mas você tem que ficar quieto, porque você não tem que falar nada. A beleza tá interna, cada um sabe aonde que está, o que ela está buscando, né? E se ela não sabe, ela traz a dor e a gente tem que identificar, fazer ela exercitar para buscar para saber o que ela está buscando aí com o procedimento. Eu acho muito legal isso, que você trabalha em 2 dimensões para mim. Uma dimensão externa, a parte estética em si, como vai ficar a transformação do corpo no sentido da melhora, mas a parte interna, né, da pessoa, como você vai melhorar até os traumas, até as frustrações, os desejos, sabe? E eu acho que isso é muito completo, porque essa parte é difícil chegar nisso. Eu acho que é até difícil para cirurgiões, né, que tem uma formação muito técnica, né, uma preocupação enorme com a técnica, como você falou, amadurecer nesse sentido de olhar o paciente, até quer dizer, você como cirurgião, provavelmente você já tem várias ideias formadas e já tem uma visão. Fala, não, deixa eu me desconstruir, né? Vou tirar, vou ouvir o outro lado, né? Não é fácil isso, né? Não é um processo interno seu fácil, né? Você sabe que uma vez eu ouvi dizer que o cirurgião plástico é o psiquiatra com o bisturi. Eu não gostei muito, a princípio, desse tipo de frase. Mas pensando um pouquinho, sob o ponto de vista que o psiquiatra ouve muito e fala pouco, eu acho que o cirurgião ele precisa ouvir o paciente, sabe? Eu acho que é muito importante, porque ele tem as técnicas, ele tem a habilidade, ele tem o senso artístico, mas se ele não ouvir o paciente, ele vai fazer sempre o mesmo resultado. Né? Então, não é isso que o paciente busca. Você vai ter a grande chance de errar muito se você sempre fizer o mesmo tipo de resultado. A beleza não sou eu que determino. Eu acho que o paciente tem que saber o que ela busca, né? E ela tentar expressar isso. Então a gente exercita muito. Então a consulta ela começa com eu ouvindo muito, basicamente, como o psiquiatra faz, e depois a gente vai discutir. É uma decisão tomada em conjunto. Eu gosto de dar muita informação para o paciente nessa primeira consulta. Então, por que ela demora 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, né? Voltando nesse ponto. Porque eu gosto de ouvir muito, depois eu vou fazer minha avaliação mais técnica e a gente vai discutir quais são as opções de tratamento. Às vezes a gente tem uma opção só, mas algumas vezes a gente tem caminhos para seguir e a gente vai optar junto, né? Acho que isso é importante. E eu falo para o paciente que nesse momento ela não precisa decidir nada. Ela não precisa se sentir pressionada. Eu gosto muito que o paciente venha com acompanhante, porque às vezes ela está envolvida demais com aquela dor dela e muitas vezes ela perde algumas informações. Quando você vem com algum acompanhante que está te apoiando, de preferência alguém que fala, vamos lá, acho que é importante para você, eu vou te apoiar nesse processo. Essa pessoa, ela tá ouvindo sem a dor. Ela entende que você tem a dor, ela te apoia, mas ela consegue, às vezes, absorver até um pouco mais que a própria paciente. E depois elas vão conversar sobre as informações que eu passei para ela. Então, eu falo que, de maneira geral, após uma consulta de 1 hora, 1 hora e meia, 2, vai vir uma outra ou 2 outras até a cirurgia. Eu geralmente vejo o paciente 2 ou 3 vezes, pelo menos, antes da cirurgia. Olha. Tem pacientes que, recentemente, acho que eu operei uma paciente que ela passou comigo, acho que 9 ou 10 vezes até fazer a cirurgia. Olha.
Foram anos que ela vinha, conversava, voltava. Vinha, conversava, voltava. Eu falei, nossa, eu fico feliz que finalmente você tomou consciência do que você queria para você. Você confiou no meu trabalho, porque isso é um outro aspecto que é interessante a gente abordar. E nesse momento você decidiu pela cirurgia e eu vou fazer, claro, o meu melhor para que você saia totalmente satisfeito. Eu fico feliz que você se deu esse tempo para você metabolizar todas as informações e pensar, porque é uma decisão importante. Então, a gente não pode menosprezar essa decisão, é uma decisão que o paciente faz e ela tem que estar segura. Eu acho que se tem uma coisa que eu quero que o paciente saia da minha sala, quando ela sai da minha sala, eu quero que ela saia segura. E se ela estiver insegura, querendo passar com outros profissionais, eu estimulo que faça. Tá? Eu acho que se o paciente vai optar por uma cirurgia plástica, ela tem que fazer isso com total segurança. E ela tem que escolher o profissional que se identifica com ela, que tenha empatia, que tenha compreensão do que ela deseja, e porque ele vai acompanhar ela depois no pós-operatório também. Então, acho que é uma coisa bem importante essa parte de compreender. Então, o psiquiatra do bisturi, né? Você entender muito o paciente, buscar todos os tratamentos disponíveis e desenhar essa escolha em conjunto. Algumas pacientes procuram, doutor, quem escolhe o tamanho da prótese? É você ou é o paciente? Falo, somos nós dois. Né? A gente vai examinar, nós vamos avaliar as possibilidades, ver quais são as suas expectativas de resultado. Então, se é em gota, se é prótese redonda, se é perfil moderado, alto, super alto, qual o volume, enfim, tudo isso vão ser escolhas que nós faremos em conjunto. Em conjunto porque sozinho eu não falo nada. Eu não posso decidir por ela qual que é a mama bonita para ela. Eu tenho minhas opiniões, eu vou guiar ela nesse processo, né? Mas eu acho que ela vai me dar muitas pistas do que ela busca para eu tentar, através das técnicas que eu tenho, trazer os resultados que ela pretende atingir. Não, eu acho muito interessante, a palavra que me vem à mente é respeito pelo paciente. Porque você, com certeza, como você falou, você conhece a técnica. Se a escolha fosse sua, você saberia qual seria a técnica, o que fazer, o tamanho, tudo. Mas antes de você ir para a sua decisão, falar, vamos decidir junto com o paciente, porque você tem um respeito, até por esse tempo de decisão do paciente, para que o paciente se sinta seguro na hora de tomar a decisão, para que ela depois esteja segura, né, para todo esse processo. Para mim, você tem muito respeito envolvido, sabe? Respeito por quem você está cuidando, para quem você está assumindo a responsabilidade de fazer uma cirurgia. Eu acho que isso é muito interessante, porque não é banal isso, né? Uma cirurgia não é algo banal, né? Vou lá, opero e pronto, e depois está resolvido, né? A gente vê muito na mídia, né? Uma banalização, né? De ver, opere aqui, né? 24 vezes, você não sabe o nome do cirurgião, só vai lá, pague e opere, né? Coisa assim, né? Eu acho que a cirurgia plástica, né? Eu venho de uma universidade muito forte, né? De formação, cultura, assim, do médico, né? E isso me trouxe uma bagagem que eu nunca esqueço que eu sou médico. Então, em primeiro lugar, você lembrar que você é médico. E depois todos os anos de cirurgia geral, onde você viu casos mais graves, né? Então, acho que você entende um pouquinho sobre a gravidade e sobre o respeito do paciente e da saúde do paciente. Então, são conceitos importantes que você tem que trazer, que vêm antes da estética. Então, a busca por um corpo melhor, por uma harmonia melhor, através da beleza, eu acho que é importante, mas você tem que oferecer isso com todo o respeito e também com toda a segurança possível. Quem vai determinar o que é possível ou não é o cirurgião. Isso. O paciente, às vezes, ele quer tudo, né? Mas a gente tem que saber o que é bom para ele, o que é seguro para ele. Isso é um outro ponto importante. Às vezes você tem que bloquear um pouquinho o paciente. Às vezes você tem que mostrar que é seguro, porque o paciente tem medo. Mas outras vezes a gente tem que segurar um pouco a mão cirúrgica do paciente, porque ela quer fazer tudo. E a gente tem que fazer o que é seguro. O que é seguro é o que a medicina acha seguro. Não é o que ela acha, o que a amiga fez e deu certo. É o que eu acho até. Eu vou consultar a medicina. Sempre eu acho que ela está acima. Então, o cirurgião plástico mexe com beleza, mas ele é médico. Ele tem responsabilidades. E ele tem que determinar exatamente
o que é bom, o que é seguro para o paciente do ponto de vista de saúde. Então, você já teve casos que eu falo assim, falar para a paciente que era melhor ela não operar ou não fazer tudo o que ela queria fazer, é aquilo que eu sempre falo assim, a gente fala, às vezes o médico tem que proteger a paciente dela mesmo, né? Ou de ela tomar decisões equivocadas para ela. Já teve algum caso assim? É engraçado, Amadeu, que tem pacientes que têm medo e tem aquelas destemidas. Eu geralmente tenho medo das destemidas, né? Quando a paciente me fala que tem medo, doutor, eu tô com um pouco de medo. Eu falo, medo é normal. Eu fico menos assustado do que se você falar assim, eu não tenho medo, tá? Então, acho que o medo é normal. Você não tem conhecimento, né? Então, cabe a mim te passar a segurança para que você saiba que você está fazendo as etapas, as escolhas certas e seguras. Então, não é tão infrequente isso que você me falou, né? Claro. Na verdade, muitos pacientes querem fazer tudo, né? Em se tratando principalmente dos pacientes que eu atendo, principalmente, né? Que são cirurgias de contorno corporal, mama, abdômen, lipo. Cirurgias pós-gestacionais, né? Geralmente que chama Mummy Makeover, né? O Mummy Makeover são 3 cirurgias. É a lipoaspiração. Tá. E a lipoaspiração, ela pode ser de várias regiões. Pode ser de 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Abdominoplastia e suas variáveis técnicas aí, né? Mini abdominoplastia, enfim. São cirurgias para flacidez abdominal e para tratamento da diástase, principalmente. E as mamoplastias. As mamoplastias podem ser desde colocação simples do implante, redução mamária ou elevação da mama, elevação com prótese, então cirurgias mais complexas. Então, quando a gente programa uma cirurgia, quando a gente faz esse projeto que eu estava falando para você, né, que a gente vai projetar essa casa, vai projetar essa cirurgia para ela, então o paciente sai da minha sala com uma programação da cirurgia. Ela já vai saber o que é possível fazer no caso dela. Muitas vezes a gente já sabe exatamente o que é possível, tá? Então, a gente tem que fazer um projeto com que a gente já programe uma cirurgia que dure no máximo até 6 horas. Quando eu começo um projeto, que eu acho que a cirurgia já começa em 8, 9, 10 horas, esse projeto já não existe para mim. Tá? Porque eu acho que já tá... Então, eu já acho que essa cirurgia já está excedendo o limite da segurança, tá? Algumas cirurgias podem demorar um pouco mais. E quando no projeto ela já demora muito mais do que eu gostaria, então eu acho que esse projeto já tem que ser dividido em 2 projetos. Entendi. Tá? Então, algumas vezes acontece isso. Em outro caso também, que acontece muito, até teve uma paciente muito querida, que eu fiquei muito feliz recentemente, ela passou comigo há uns 2 anos atrás, é uma moça... até bem conhecida, né, popularmente, aí, muita gente conhece essa paciente, e ela passou comigo que ela precisava trocar os implantes, ela estava com os implantes há muitos anos, mas estava tudo bem com os implantes dela, ela tinha um desejo estético, né, teve uma perda de resultado com o passar dos anos, e ela tinha o desejo aí, tinha uma necessidade até de troca dos implantes, com um grau de evolução dos implantes. Mas ela estava tentando engravidar, sabe, Amadeu? E ela falou, eu tô tentando e eu tô fazendo bastante tratamento, mas não tô conseguindo, eu acho que eu vou operar mesmo assim. Eu falei, espera um pouquinho, se você tá fazendo tratamento agora, vai que você engravida, você vai perder o seu resultado, ou pode até prejudicar a sua cirurgia. Vamos esperar, pelo menos, se dá um tempo, né? Então ela falou, doutor, eu vou esperar até o final do ano. Se eu não conseguir engravidar, aí a gente opera. E ela engravidou, né? Nasceu uma filhinha, hoje ela está com quase 2 anos, a filhinha dela, me procurou esse ano novamente, feliz que tinha dado certo, que ela não operou naquela ocasião, ela ficou muito contente que ela não fez a cirurgia, e porque ela realmente conseguiu engravidar, que era o maior sonho, na verdade, dela. E agora, nesse momento, ela vai fazer a cirurgia com mais calma, tranquilidade, ela até consegue pensar melhor o que é melhor para essa nova fase da vida dela. Porque já entrou numa nova fase de vida, né? Exatamente. Então, assim, tem esses 2 aspectos, né? A gente escolher junto com o paciente a melhor fase para essa cirurgia. Se é o melhor momento clínico, às vezes o paciente não está bem estabelecido clinicamente, está com alguma disfunção, algum descontrole que precisa ser estabilizado primeiro, ou o momento mesmo profissional, ou mesmo pessoal, né? Nesse caso da gestação que ela estava tentando engravidar. Às vezes o paciente assumiu um emprego novo e quer fazer a cirurgia porque vê que vai ser difícil depois, mas tem que exatamente preparar bem esse momento da cirurgia. Eu acho que o paciente, quando ele se prepara para a cirurgia, se prepara
para ficar um tempo de recuperação adequado, ela foca na recuperação dela, né, que ela vai precisar fazer algumas etapas até ficar 100%, então geralmente demora aí de 15 a 30, 60 dias uma recuperação pós-cirúrgica. E a gente precisa dar pelo menos esse tempo, né? No caso das pacientes mães, que eu atendo bastante, né, eu falo, você teve gestação 1, 2, 3 gestações, foram 9 meses cada uma. Se dê aí 15, 20, 30 dias, pelo menos 2 meses até, para você se recuperar dessas gestações, dessa cirurgia que você vai fazer, para recuperar o seu corpo. Então, acho que é bem importante, né, essa fato. Você tem que ajudar o paciente a decidir as coisas e limitar algumas vezes quando você achar que não é o caminho certo a seguir. Que legal. Quanta seriedade, quanta preocupação com o resultado e com o bem-estar do paciente, né? E uma coisa que eu sei que eu queria que você falasse, porque eu sei que você tem uma clínica, né? Ou seja, esse cuidado que você tem vai além de você, né? Você tem uma equipe junto com você. Eu queria que você falasse um pouco até desse processo, né? Vamos falar, eu sou uma paciente que vou fazer uma cirurgia com você. Como é que é esse processo lá na clínica? Como começa, como que anda e como que acaba, né? Como que é todo o processo? Me conta um pouquinho. Eu falei muito pouquinho ali no começo do amadurecimento ao longo dos anos, né? Eu acho que a ideia da clínica também foi amadurecendo. Então, a gente no começo acha que consegue resolver tudo como cirurgião, né? Eu vejo que a cirurgia plástica é um instrumento que a medicina tem, nos oferece aí, para a gente fazer nossa expressão artística, mas ela envolve saúde e bem-estar do paciente. E aquelas horas da cirurgia, elas não vão ser somente aquelas horas de dedicação ao paciente que vão oferecer o bem-estar. Essa experiência da cirurgia tem que ser uma experiência confortável e que transpareça a segurança para o paciente, que seja segura também. Então ela está amparada, uma rede toda de apoio, ela vai se sentir muito mais confortável e muito mais segura. Então hoje na clínica, graças a Deus, eu tenho aí uma capacidade de oferecer isso para os pacientes e elas se sentem muito seguras. Né? Paciente que vai passar comigo, ela já sai da minha sala, já marca a consulta com a nossa nutricionista. Obrigatoriamente, eu faço elas passarem com a nossa nutricionista. E, eventualmente, passa até online, mas eu peço sempre que, se puder, passar presencialmente. Por quê? Ela vai ter um preparo para a cirurgia. Fazer uma dieta menos inflamatória, uma dieta mais direcionada à cicatrização dessa paciente. E ela já tem um contato da nutricionista para segmento também. Ela vai passar com a nossa assistente, né, com a Adriana, que vai dar todo o segmento ali da parte burocrática da organização da cirurgia. Muitas vezes tem que fazer contato com o convênio, com o hospital, agenda de cirurgia, então vai ter todo um suporte envolvido. No pós-operatório, os pacientes tinham muito receio do primeiro dia que vai chegar em casa, como que vai ser. Então a gente dá todas as orientações. E 2 dias depois da cirurgia, ela vai receber uma visita ou da nossa fisioterapeuta ou da nossa enfermeira na casa dela. Na casa dela? Exato. Ah, que legal. Para ajudar exatamente nesse momento que talvez seja de maior ansiedade. Como que eu vou tomar banho? Vou tirar o sutiã, vou tirar a cinta, como que vai ser? Eu vou lavar o cabelo, não vou lavar o cabelo? Preciso levantar os braços, não posso levantar para lavar o cabelo? Então, essa pessoa já vai dar todas as orientações em loco. Outra coisa importante nessa individualização das orientações é essa pessoa que vai na casa do paciente. Às vezes a gente tem necessidades especiais, o paciente está numa cama muito alta, tem dificuldade de acordo com a cirurgia, ela já dá uma orientação, olha, a sua cama é muito alta, a gente precisa fazer uma adaptação aqui. Né? Porque uma coisa é falar na clínica, né, no ambiente da clínica, dar as orientações. Outra coisa é ir lá na casa em loco, vamos dizer assim, né, no ambiente da paciente, né, onde ela está vivendo, porque aí você consegue fazer um ajuste fino, né? De exatamente, fazer, né? Exatamente. Essa pessoa, ela é treinada, a gente já tem uma série de um protocolo para ela avaliar cada situação, né? A paciente tem mais apoio, menos apoio em casa. Às vezes o paciente está sozinho, né? Como que ela vai se cuidar sozinha, como que ela está fazendo esses cuidados sozinhas em casa, ou se tem mais ajuda, como que essa pessoa vai ser orientada a ajudar essa paciente. Então, eu acho que esse trabalho de ter alguém em casa, pelo menos uma visita no pós-cirúrgico, conforta muito o paciente, ela se sente muito segura, muito tranquila. Tá? E acaba contribuindo muito para que o paciente saiba se cuidar no pós-operatório e não fique inseguro. E depois também todo o cuidado pós-operatório, né? A gente vê que o paciente tem um edema, né, pós-cirúrgico, qualquer cirurgia você tem uma resposta inflamatória, e esse edema cirúrgico, quanto mais rápido ela diminuir esse edema, regredir esse edema, menor a tensão nas cicatrizes e mais rápido o paciente vai se sentir bem.
Então, hoje a gente tem nossa fisioterapeuta na clínica à disposição dos pacientes de segunda a sexta para fazer esse tratamento na clínica, tá? Todos os pacientes passam lá, passam na drenagem linfática pós-operatória, depois eu as vejo lá na drenagem, então eu acabo vendo muito mais o paciente do que talvez a média dos cirurgiões por elas estarem frequentando a clínica. E pacientes que têm alguma dificuldade, às vezes dificuldade para se locomover, não tem ninguém para levar na clínica, mora um pouquinho mais distante, nós temos também uma fisioterapeuta que vai em casa auxiliar se for o caso. Então a gente acaba combinando, o paciente fica de qualquer forma assistido, né? Acho que é muito importante ela ficar totalmente assistida. Recentemente, acho que na semana passada, uma paciente operou comigo e falou: doutor, hoje eu fui ligar na clínica e eu descobri que eu tenho 6 contatos da sua clínica. Eu tenho o seu celular, eu tenho o celular da sua assistente, eu tenho o celular da clínica, eu tenho o telefone fixo da clínica, eu tenho o telefone da nutricionista, eu tenho o telefone da fisioterapeuta. Olha. Ela falou: eu até me perdi para quem que eu tinha que ligar. Ou seja, essa segurança é muito importante, né? Então, às vezes, se o médico está operando, mas ela tem uma dúvida que outra pessoa pode responder. Ela está amparada. Eu acho que isso talvez faça com que os pacientes saiam muito mais confiantes e muito mais tranquilos. Eles ficam calmos. Eu até fico bravo que às vezes eles não ligam para mim, eles não mandam mensagem para mim, eles mandam para outras pessoas. Porque eu falei, esse é um assunto médico, tem que mandar para mim. Sim. É lógico que as pessoas acabam me encaminhando, claro, né? Mas às vezes o paciente não tem a liberdade. Mas tudo bem, ela faz do caminho que ela achar mais agradável para ela e acaba vindo para mim, claro, em pontos de vista médico. Tem vários canais, né, que pode se comunicar, né? E pode, vamos dizer assim, a paciente pode escolher o canal que for mais conveniente ou que ela se sentir melhor, né? Porque às vezes o paciente tem muito disso. Não, eu não vou mandar mensagem pro doutor, ele deve estar ocupado, está operando, tudo. Deixa eu falar com a físio, deixa eu falar com a assistente, né? Com a Adriana, alguma coisa assim, né? Eu acho muito importante. Então, entendendo que a cirurgia plástica, o intuito é oferecer saúde e bem-estar, eu acho que a gente tem que dar um cuidado não só cirúrgico, mas toda a periferia. Porque às vezes você tem um paciente que fez uma cirurgia, tá linda, mas a dieta está toda errada. E aí ela não vai ficar feliz. Ela não vai estar saudável. Ela não vai chegar nos objetivos dela. Então a gente tem que olhar todos os pontos para tentar orientar esse paciente, educar esse paciente para que ela precisa também fazer as etapas que ela precisa percorrer, né? Então a gente vai ter toda essa equipe de apoio para oferecer para ela chegar nos seus resultados. Que legal, que legal. Tem a cinta também, né? Tem a cinta, Sim. A escolha da cinta. Isso eu perdia noites de sono, porque às vezes o paciente comprava a cinta errada e chegava, só descobria isso na hora da cirurgia. Então hoje a gente já tem os modelos que a gente gosta, que confia e que acham que são adequados para a cirurgia. A paciente já vai para a cirurgia, a gente já leva a cinta que ela vai precisar, um sutiã cirúrgico mais adequado para o tamanho que ela vai precisar. Porque às vezes vai lá, ela não tem conhecimento. Então eu não gosto muito de transferir para ela tudo que possa dar errado. Eu acho que eu tenho que tentar centralizar e tirar todos os possíveis problemas que poderiam ser cuidados por nossa equipe. Tá? Então, deixar a menor parte de coisas para o paciente fazer. Então, dessa forma, né, com a equipe de drenagem, equipe de fisioterapia já especializada, a gente diminui um pouco a chance do paciente fazer errado, fazer de uma maneira que vá atrapalhar a cirurgia. Que acontece muito, todo mundo acha que é especialista em pós-operatório, enfim. Minha cabeleireira faz um monte de drenagem, enfim. Nada contra, mas eu acho que a gente deixa tudo um protocolo já muito bem estabelecido. Então a gente controla, tudo mais controlado, né? Um ambiente mais controlado, você já sabe, se tiver algum problema, você já sabe identificar de onde é. Eu atendo muitas clínicas e tem várias fisioterapias, mas fisioterapeutas especializados em pós-cirúrgicos são especializados em pós-cirúrgicos, né? Não é todas que fazem isso porque tem uma especialização, parece que não, mas por exemplo, o taping, né, é uma coisa que tem que ter uma técnica própria, né, para fazer isso, não é simples, vamos dizer assim, né? O pós-operatório é uma drenagem totalmente diferente. Isso, né? Então a anatomia que você estuda no curso de fisioterapia, ela muda, porque você tem incisões e que mudam todo o sistema de drenagem linfática. E se ela não conhece esse tipo de mudança, você pode prejudicar e até atrapalhar e muito na cirurgia. Então, a gente controlar isso,
né, ter um controle de quem está fazendo esse trabalho pós-operatório, você pode salvar ou evitar um desastre de uma cirurgia. Então é muito importante, tá? Então hoje realmente eu entendo que a cirurgia plástica depende de uma equipe multidisciplinar, e quanto maior a cirurgia, mais importante vai ser esse tipo de cuidado, tá? E aí a gente consegue diminuir muito os nossos riscos, a gente tem muito mais controle sobre os nossos resultados. Você entrou num ponto que eu queria abordar, e é um ponto que muitas vezes as pacientes não querem, ou os pacientes não querem falar, que é o risco da cirurgia. Toda cirurgia envolve um risco. Não dá pra gente falar que não tem risco, né? Então tem um risco. Agora, quando você está me falando isso, olha, que você controla todas as etapas, você tem uma equipe especializada para dar o acompanhamento, é justamente para minimizar esse risco, né? Para trabalhar com um risco mínimo no processo, né? Os pacientes que vão me ouvir aqui vendo esse vídeo vão identificar que eu sempre falo. A cirurgia plástica, né, você tem os riscos. A minha responsabilidade é pegar talvez todos os riscos que estão envolvidos nesse processo e tentar colocar na menor caixinha possível. Isso já várias pacientes já ouviram falar. Porque eu brinco, né? Aqui em frente à clínica tem uma avenida de baixo fluxo talvez, e existe um risco de atravessar essa avenida. Eu vou passar talvez a minha vida inteira atravessando aqui. Eu acho que eu nunca vou ter nenhum problema atravessando essa avenida. Mas isso não faz com que eu deixe de precisar, né, de colocar o meu óculos para atravessar a avenida, que eu espere o semáforo fechar, que eu vá até a faixa de pedestre, que eu olhe para os lados e ouça o que está acontecendo ao meu redor. Então a ideia da cirurgia é você tentar pegar todos os riscos e botar na menor caixinha. E você dessa forma, fazendo no ambiente correto, com uma equipe preparada, você vai pegar todos os riscos e deixá-los o menor possível. Então, o paciente tem muito medo, né? Esse é um outro ponto, né? O medo, né, da cirurgia. O medo é porque ele não sabe até que ponto está exposto a risco. E talvez você não consiga evoluir em nada na sua vida se você não calcula os riscos. Então, cabe ao cirurgião falar sobre riscos, sim, e falar que todas as etapas estão sendo feitas para você pegar os riscos que existem e deixar os menores possíveis. E poxa, em São Paulo a gente tem uma infinidade de hospitais totalmente capacitados, né? Talvez poucos lugares do mundo a gente exerce cirurgia plástica com tanta segurança como aqui em São Paulo. A gente tem diversos hospitais, né? Os que eu mais atuo talvez aqui são São Luís, Oswaldo Cruz, Einstein, Sírio, Vila Nova Star, enfim. São excelentes hospitais que têm uma capacidade para fazer uma cirurgia plástica, que é uma cirurgia superficial, com total segurança. Então a cirurgia plástica é uma cirurgia de superfície. É uma cirurgia, teoricamente, menor porte do que outras, porque você não entra em cavidades, você tem distanciamento grande de órgãos vitais, tá? As chances são muito menores de qualquer de problemas do que em outras cirurgias. Quais são os riscos maiores, né? A gente tem que ver riscos anestésicos. Então, primeiro, você precisa estar num ambiente que disponha de total equipamento para você ter uma melhor anestesia e ter uma equipe muito boa de anestesia. Hoje, com tanta evolução na anestesia, a gente tem a monitorização completa, o paciente fica totalmente monitorado. Isso permite que use doses anestésicas precisas, que o paciente tenha uma recuperação mais calma, mais tranquila, então não vê mais pós-operatórios horríveis de anestesia como se via antigamente, né? Se você tiver uma equipe bem treinada, num ambiente totalmente preparado para isso, você tem como oferecer tranquilidade para essa paciente, conforto para essa paciente no pós-operatório. Outro risco que a gente tem é do tempo. Você falou da anestesia, você falou da equipe, né? Fala um pouco da sua equipe. Você tem uma equipe também que é fera lá com você no hospital, né? Sim. Na hora da cirurgia, né? Exatamente. Então, assim, a anestesista que mais entra comigo, a doutora Alessandra, né? Eu conheço ela há 20... Essa, sim, eu conheço mais de 20 anos, porque eu tô na universidade desde 99 e ela entrou um ano antes. Ela é mais velhinha que eu, né? Ela é de 98. Isso não pode falar aqui, não. Ela é de 98, né? Então, desde que eu entrei na faculdade, eu conheço ela. Então, ela é uma super anestesista. E ela tem uma equipe também, a Prisma, uma equipe também de todos os colegas lá que eu conheço. A gente tem muito contato. Todo mundo lá da universidade fez lá na Unifesp, enfim. É uma equipe que eu confio. É muito bom para mim isso. Eu fico muito tranquilo, porque eu tenho certeza de que
programando bem essa cirurgia, dimensionando bem, eu tenho a certeza de que vai ser uma experiência tranquila e confortável e segura para o paciente. Porque eu sei que ela vai estar em boas mãos. Então eu não preciso me preocupar com a parte clínica, ela vai ser avaliada pelo anestesista e vai ser cuidada por ele por todo esse período da cirurgia no pós-operatório. E você falou uma coisa interessante, né? As anestesias evoluíram muito nos últimos anos, né? Eu lembro que a recuperação do paciente às vezes era 2 dias internados, demorava para acordar, né? Hoje em dia termina a cirurgia, já volta com dieta livre lá, né? Uma coisa assim que eu fico impressionado, né? Ah, sim. Nas cirurgias da plástica saem com dieta geral praticamente 100%, 100%, né? É impressionante das isso, né? anestesias. Muitas cirurgias nós podemos dar alta no mesmo dia, tá? E algumas outras no dia seguinte, tá? Não tem nenhuma cirurgia que eu faça que eu precise necessariamente ficar 2 noites no hospital. Olha. Tá? Quando fica uma noite, é uma só. Tá? Assim, necessariamente, porque... E às vezes você vai mais por segurança até do que por... Né? E o que evoluiu da anestesia... Né? Não foram tantos anestesistas, já tinham anestesistas bons antigamente, mas é claro que ofereceram para esses anestesistas muitos materiais que contribuíram. Então, a evolução tecnológica, tanto da parte de monitorização dos pacientes, como também das drogas anestésicas, dos remédios anestésicos, você tem doses muito menos, com menos efeitos colaterais hoje em dia, né? Muito mais precisão do que antigamente. Então, o paciente fica totalmente confortável durante a cirurgia. Aquele risco, eu vou acordar durante a anestesia. Tem até um monitor cerebral durante a anestesia. O paciente fica monitorado, então a atividade cerebral dele é controlada. Se existe qualquer chance de despertar, é visto bem antes. Então, o paciente não tem praticamente chance de despertar sendo feito num lugar onde dispõe desse tipo de equipamento. E nesses hospitais que eu falei, todos dispõem esse tipo de equipamento, né? Então, não tem uma restrição. Se você está num ambiente que não te restringe uma monitorização, que é lógico que tem um custo, né? E os remédios são adequados, você pode disponibilizar os melhores remédios para os pacientes para fazer anestesia, são um pouco mais caros, mas enfim, existem os antigos ainda no mercado aí. Mas se você está num ambiente... que é o que a gente está conversando, né, sobre um atendimento de excelência, né? Você consegue oferecer muito conforto, muita segurança para os pacientes. Isso eu fico muito confortável para oferecer cirurgia para paciente de diversas idades. Às vezes paciente jovem, muito jovem, paciente recém ganhou filhos há pouco tempo e fica com aquele medo, poxa, tem um filho pequeno, ou uma senhora mais de idade que já tem uma saúde que às vezes talvez elas tenham será que eu ainda posso fazer uma cirurgia porque eu já tenho um pouco mais de idade. Então isso a gente vai fazer uma avaliação, mas a gente sabe que no ambiente certo, com a equipe certa, isso é muito mais seguro e confortável para o paciente. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal quem está ouvindo a gente aqui saber dessas coisas. Isso é muito educativo. Olha quantas coisas envolvem uma cirurgia plástica, né? Não é simplesmente banalizar, né? Vou lá e coloco uma prótese. Tem muita coisa envolvida, muita técnica, muito cuidado, muita preocupação. E o Dr. Paulo, realmente você cuida no geral, sabe? Toda a parte técnica, toda a parte da experiência. Trabalha com uma equipe super... Para o que você falou, né? Você ia falar do risco e você ia falar do tempo, né? Que é uma coisa importante, né? O tempo de cirurgia, né? Acho que você ia falar, né? Lá atrás que eu te interrompi, né? Exatamente. Então, esse cálculo acho que é o cirurgião, né? Então, a decisão da cirurgia em conjunto, e eu preciso expor os meus motivos para o paciente, né? Falar, olha, até aqui é importante, é seguro, é interessante. A partir daqui, eu acho que a gente não precisa fazer tudo numa cirurgia só. Então, por exemplo, eu faço muitas cirurgias pós-bariátricas, né? Paciente que fez um grande emagrecimento e tem queixas de flacidez de vários segmentos do corpo. Eu não consigo atender numa etapa só, muitas vezes, resolver todos os queixas de flacidez desse paciente. Então, é um paciente que tem uma recuperação pós-cirúrgica um pouquinho mais lenta. Então, tudo isso são coisas que a gente sabe. O paciente não tem que saber, mas a gente tem que explicar para o paciente. Então, ouvir muito, entender o que o paciente quer e perguntar para a medicina, né? Medicina, o que é bom para esse paciente? Para esse paciente. E para cada tipo de paciente, a gente vai ter uma resposta. Tá? Então eu sempre consulto a medicina. Por isso que o cirurgião plástico ele tem um viés ali de estética e às vezes as pessoas confundem achando que é só beleza que ele precisa cuidar. Ele tem que lembrar que ele é médico.
tem que zelar pela saúde e a segurança dessa paciente, isso com certeza. Eu gosto muito quando você fala assim, eu consulto a medicina, você coloca a medicina acima de você, assim, no sentido de respeitar e os cuidados. Eu acho muito interessante isso, porque você não é todo poderoso, não. Eu domino a técnica, eu conheço, mas eu tenho que olhar a medicina, né? Ser um médico, né? Às vezes o paciente me pergunta uma coisa, eu vou falar, olha, essa resposta não é do Dr. Paulo. Essa daqui eu perguntei para a medicina, eu vou te dar uma resposta da medicina. Então, isso é muito importante, porque existem muitos estudos científicos, é tudo baseado em muita ciência. Então, a gente tem que se basear sempre no que é seguro para o paciente. Então, às vezes, não é uma opinião minha, né? Às vezes tem aí colegas com opiniões divergentes, mas eu gosto de sempre consultar a medicina. Então, se o paciente tem uma dúvida que não é uma opinião minha, é uma dúvida médica, eu vou perguntar para a medicina, e se a medicina me trouxer uma resposta, a gente vai ter que falar para o paciente sobre o que é a resposta da medicina. Que legal. Eu queria perguntar duas coisas para você. Primeiro, assim, que você falasse um pouquinho assim, do que está de mais moderno, do que as técnicas, o que está sendo aplicado hoje, porque a gente vê que tem muita coisa nova acontecendo. Então, contar um pouquinho quais são as técnicas mais modernas que você está usando, que você tem mais aplicado, que você tem visto. E a segunda pergunta, que eu já vou emendar, é um pouco assim, a parte de cosmiatria, né? A parte de usar tratamentos menos invasivos ainda, associados à cirurgia ou independentes para atender o paciente de uma forma melhor, porque eu acho que isso é uma evolução na cirurgia ou para o cirurgião plástico dele ter outras ferramentas para usar. Então são duas coisas, falar das técnicas e um pouco da cosmiatria envolvida aí. Eu acho que vai de encontro uma coisa com a outra, Amadeu. Eu acho que hoje há uma tendência à busca por resultados mais naturais. Tá? É lógico que a gente tem opiniões divergentes, a gente tem que entender cada paciente, né? Não pode sempre oferecer resultados mais naturais, porque alguma paciente pode querer alguma coisa diferente, mas é uma tendência, tá? E na busca por resultados mais naturais, a gente também tem associado a isso, tem feito procedimentos talvez menos invasivos, tá? Você postergar a cirurgia ou gerenciar melhor esse processo de envelhecimento é muito interessante. Então, para procedimentos, a gente tem a cosmiatria. O que é a cosmiatria? Né? Muita gente não sabe. A cosmiatria são procedimentos, ela oferece, é uma área da medicina que oferece procedimentos menos invasivos e que você possa ter resultados interessantes nesse processo do envelhecimento, segurando o processo do envelhecimento e no embelezamento também, né? A gente consegue oferecer resultados interessantes. Então, muitas vezes... Você é chefe da cadeira de cosmiatria da Unifesp, eu estou certo ou estou enganado aqui? Hoje eu estou, né? Hoje eu estou coordenando o setor lá de cosmiatria, né? Isso. Depois de 12 anos, eu fiquei 12 anos junto ao setor de mama, me desenvolvi muito lá no setor de mama da Unifesp, na parte de consultoria estética também. A gente fiz o meu mestrado em prótese de mama, o doutorado em mamoplastia e lipoenxertia, e agora assumi a área de cosmiatria, que para mim foi um desafio bem interessante, porque é uma área que o cirurgião precisa dominar. Né? Então, poder passar isso para os residentes e discutir isso no ambiente acadêmico é muito importante e interessante para mim. Confesso que eu estou me desenvolvendo junto muito também. É uma área que eu sempre gostei, sempre fiz no meu consultório. E hoje tenho trazido essa importância, essa relevância dessa área para outros colegas também. Né? Eu sempre acho interessante que a gente está aqui de passagem, né, Amadeu? Essa oportunidade que eu tenho de trazer um pouquinho de experiência para outros colegas, eu sempre gostei, né? Dando aula em congressos, ou seja, contato com alunos, residentes, eu acho que faz parte da área médica. E na cosmiatria a gente então tem alguns procedimentos que a gente pode oferecer para os pacientes aí, principalmente tratamentos faciais e corporais. Os tratamentos faciais a gente tem a aplicação de toxina botulínica. A aplicação de toxina veio no começo dos anos 90, né? Então a gente tem mais de 30 anos que se faz a aplicação de toxina, de Botox, né? O famoso Botox. Não sei nem se eu posso falar esses nomes assim, comerciais, mas o pessoal se identifica mais, né? Igual como se fosse o Bombril, né? Hoje em dia tem várias marcas de toxinas famosas e consagradas com muita ciência há muitos anos já. Então, a toxina botulínica é um tratamento que revolucionou a área da cosmiatria. Talvez tenha puxado essa fila da cosmiatria a toxina, tá? Porque a toxina hoje em dia ela mudou até os tipos de cirurgia da face que nós fazemos por conta dos tratamentos com a toxina. Você
você gerencia muito mais o envelhecimento, principalmente da fronte do paciente, da região do terço superior, que era uma região onde a cirurgia estigmatizava muito. E isso vai de encontro com o que o paciente procura hoje, resultados menos estigmatizantes. Assim, lá tô pensando aquelas coisas dos anos 60, 70. Né? Exato, então são cirurgias que têm dificuldades de técnicas de você oferecer resultados interessantes e que tem um downtime com um tempo de recuperação muito grande até que chegar a um resultado adequado. Então a toxina você começa às vezes numa idade mais jovem e é um tratamento. O paciente às vezes fala, vou fazer uma aplicação, vou aplicar uma toxina. Não, você tem que avaliar essa paciente e explicar que esse é um tipo de um tratamento, né? Que vai te prevenir de rugas, que vai tratar as suas rugas e que você deve sequencialmente fazer aplicações sequenciais se você tem o interesse de estar com esse gerenciamento do processo de envelhecimento na região da face. Além disso, tem também a aplicação para outros fins, né? Para melhora também da hiperidrose axilar, quem tem uma sudorese muito importante, é uma área muito interessante. Muitos pacientes vêm, faz uma aplicação às vezes há um ano e tem uma melhora dessa hiperidrose, que é uma coisa que causa um desconforto tremendo nos pacientes. E às vezes um paciente que tem uma sudorese muito intensa na região da axila faz uma aplicação, que é uma coisa de 20 minutos talvez na clínica, a cada um ano e meio. E tem pacientes que falam, doutor, nem preciso usar mais o desodorante praticamente, porque acabou, meu suor diminuiu muito. Eu muito, mesmo, muito. Pessoalmente, eu não fico sem, porque a cada 8, 9 meses eu refaço, porque antes eu ficava com aquelas pizzas, né, brincando, com aquela mancha enorme, de suor enorme, e no meio de uma apresentação, no meio de uma aula, eu falei, é horrível, hoje eu faço e quer dizer, sou livre, né? Te causava um constrangimento que você fica até inibido de fazer uma apresentação por conta de um problema, às vezes, pessoal ali, que é simples de resolver. Toda a área de preenchimentos também se mudou, revolucionou demais nesses últimos 30 anos essa área de preenchedores. Tem um estigma ainda de preenchimento de deixar a cara muito estigmatizada, né? Muito cheia, tem memes aí até rolando na internet sobre isso, mas a gente não pode tirar o mérito que você tem que ter um bom senso na hora de fazer preenchimentos, tem muita técnica envolvida, e oferece resultados que às vezes o lifting não oferece. Por quê? Porque o lifting, você trata a flacidez profunda, você trata a flacidez superficial da pele, mas por outro lado você tem às vezes uma atrofia óssea, um desgaste ósseo com o passar do tempo, ou mesmo até pacientes mais jovens que têm alguma deficiência óssea e que você pode usar os preenchedores com finalidades muito interessantes, para você destacar algumas regiões e harmonizar melhor aquele rosto, para ficar um rosto mais harmonioso, mais bonito. A gente tem aí os bioestimuladores de colágeno, que são talvez os queridinhos hoje em dia, né, da cosmiatria, da área da cosmiatria, por oferecer tratamentos mais naturais. Então, são tratamentos aí que você vai ter uma melhora, principalmente da qualidade da pele. E isso você pode usar tanto para os procedimentos faciais, que são muito utilizados para melhora da qualidade da pele, do brilho da pele, da textura e da consistência. Então, você melhora a flacidez em graus variados. Como também em pacientes para regiões corporais, tá? Eu que faço muitas cirurgias corporais, a gente associa muitos os tratamentos com bioestimuladores para melhora da pele da região do bumbum. Então você tem uma flacidez do bumbum que você não vai fazer uma cirurgia, trazer uma cicatriz grande para aquela região. Ou às vezes na região dos braços, ou uma flacidez numa área específica do abdômen, só aquela região próxima do umbigo triste, né? Umbigo triste, né? Então, às vezes o paciente tem um abdômen que não tem diástase, não tem gordura localizada, tem pouca flacidez de pele, mas é uma flacidez que incomoda. E você pode oferecer resultados muito naturais com aplicações que você faz no consultório ou até mesmo associada numa cirurgia que o paciente nem o desconforto tem, né, durante o seu pós-operatório. Então, são procedimentos que têm a recuperação muito rápida. O paciente sai, vai trabalhar no mesmo dia, vai fazer atividade física. Então, essa área é muito interessante. Tem os lasers que você associa. Hoje a radiofrequência microagulhada vem com tudo, né? Todos para o tratamento tanto da pele, para a flacidez, para a gordura localizada e para deixar a paciente mais bonita e mais satisfeita num espaço de tempo menor e com um menor tempo de recuperação também. Então, com isso assim que você tem um leque maior de possibilidades técnicas de ofertas de tratamentos para solucionar aquela dor do paciente, né, entregar um resultado de acordo, não é isso? Tem mais coisas para oferecer. Exatamente, porque, como eu falei, você tem que individualizar. Então, aquela
queixa da paciente, você tem que entender qual que é a expectativa dela. É uma melhora discreta, uma melhora muito intensa? Ou qual que é o pós-operatório que ela vai ter? Ela vai poder se cuidar? Ou nesse momento ela não consegue parar para fazer a cirurgia e vai precisar fazer um procedimento para que tenha um resultado mais a curto prazo e não tenha um tempo de recuperação? Ou mesmo algumas áreas que você tem que misturar os tratamentos, né? A gente tem feito muitos tratamentos combinados. Você faz a cirurgia em uma área e a outra área você opta por procedimento menos invasivo, porque aí você vai dosar exatamente qual que é a dose certa para aquela paciente. Então volta sempre nessa parte de individualizar. Então te dá mais técnicas e táticas para você individualizar os tratamentos e oferecer o que aquela paciente precisa naquele momento da vida dela. Eu acho isso muito legal, porque você não está falando, não, eu faço essa técnica e eu ofereço essa técnica. Você fala assim, eu tenho várias técnicas, se você vê nessa conversa, ele não está falando especificamente dessa técnica ou daquela técnica. Por quê? Porque eu acho que você, como médico e como cirurgião plástico, você domina as técnicas para escolher o que melhor se adequa, né? Não é, senão você vai aquele lugar que assim, né, você tem, não, eu só faço churrascaria, só tem carne. Não, mas eu quero comer peixe. Não, a churrascaria só tem carne, né? Você tem várias ofertas, né, várias coisas que a pessoa, você vai escolher e vai colocar no melhor caso, né? O paciente vem no cirurgião plástico, talvez seja a última pessoa que possa cuidar da beleza dele. Então eu entendo muito que ela já teve talvez algumas outras experiências e você tem que conhecer todas. Eu acho que todas as outras relacionadas à beleza. E você tem que tentar entender essa paciente e oferecer o melhor para ela. Então acho que o cirurgião plástico tem essa necessidade. Ele precisa dominar todas as técnicas porque é a última pessoa que ela vai consultar quando se fala da beleza dela. Então acho que se você acha que ela não vai ganhar muito com uma cirurgia e vai ganhar mais com procedimentos menos invasivos nesse momento, você deve propor isso. E a cosmetria possibilita você cuidar dessa paciente ao longo do tempo. Isso, né? Porque você precisa fazer um procedimento cirúrgico, tudo bem. Mas e daqui a 5 anos? Né? Então, se você cuidar melhor dessa paciente, você vai ter uma longevidade maior de seus resultados. E a paciente vai gostar mais de você ao longo do tempo também e vai fidelizar essa paciente porque você vai cuidar dela como um todo. Quando você falou, não, geralmente o cirurgião plástico é a última pessoa é o último profissional que a pessoa procura para cuidar, porque ela já passou. Com a cosmetria associada, não precisa ser o último, já pode começar a procurar o cirurgião antes, porque já vai começar a fazer um acompanhamento e indicar, se for um caso cirúrgico, ou fazer todo esse tratamento menos invasivo ao longo do tempo, né? Eu acho que nós estamos tratando, você falou assim, de um envelhecimento não saudável, mas um envelhecimento que você pode gerenciar ele, cuidar ele da melhor maneira da pessoa, né? Não vem uma vez, faz tudo. Não, eu operei. Às vezes eu acho que tem pessoas que pensam assim: eu faço cirurgia plástica, pronto. Eu tenho 10 anos que não preciso fazer nada, né? E não é assim, né? Não é bem assim, né? Não é tão simples assim, né? Exatamente. Essa área da medicina estética, né, que é a cosmetria, eu acho que ela te abre essas portas para você pegar um paciente e cuidar desde o começo dessa paciente, ou mesmo em pacientes mais avançados, você oferecer o melhor para cada caso. Então, nem sempre você precisa operar, né? Nem sempre o paciente está preparado para a cirurgia, ou nem sempre ela tem a necessidade de operar. Às vezes, com tratamentos menos invasivos, você tem resultados até melhores, com menos cicatrizes, e você pode oferecer isso para ela. Então, essa é a importância de você dominar também essa área, porque você tem mais técnicas e táticas para interpretar a necessidade daquela paciente. Que legal, eu adoro isso, eu adoro porque você tem muitas ferramentas, você olha o paciente, você está respeitando o paciente, decidindo junto com o paciente qual o caminho, né, a seguir, qual a melhor coisa a fazer, qual o melhor resultado esperado. Então, eu vejo assim como uma coisa global e tem todo um cuidado nesse processo, né? Eu acho que você realmente fecha todos os lados, né? É uma coisa 360, né? Eu sou engenheiro, né? Então eu penso numa esfera 360, né, que você cuida de todas essas partes, né, entregando o melhor resultado, né? Eu acho que isso é muito legal. O nosso tempo está acabando, né? A coisa passa rápido. Eu fico pensando assim, se eu encontrasse uma paciente que fez uma cirurgia com você, já passaram os 3 meses, já passou todo o tratamento de recuperação, e eu encontrasse com ela lá na sua clínica, lá naquela clínica linda que você tem lá, encontrasse lá na recepção e perguntasse para ela, por que você vem no Dr. Paulo? O que você acha que ela ia falar para mim? Olha, eu acho que os pacientes veem em mim
talvez alguns fatores que acabam fazendo com que ela decida por essa cirurgia comigo. Eu acho que vê bastante experiência e competência, bastante transparência, honestidade, né, e ética. Então, são algumas coisas que a gente já falou aqui ao longo do tempo. Uma preocupação com o cuidado dela. Então, toda essa estrutura que nós temos é para trazer toda a comodidade para ela e toda a segurança. O paciente, como eu falei, todos os contatos da clínica, isso vai transpirando, vai criando um ambiente para ela de total segurança. Tá? Então, talvez os pacientes, a gente vê muitas avaliações do Google, né? A gente não pergunta às vezes para o paciente não fala para a gente, mas eles fazem uma avaliação e é interessante ver essa opinião do paciente, né? Ouvir a opinião do paciente, né? A cirurgia a gente vê o resultado, mas qual foi a experiência dela? Isso. E hoje, realmente, além da técnica, a gente busca toda uma experiência do paciente, que ele tenha uma experiência nesse período que marque ele positivamente, que ele recomende para outra amiga, porque foi uma experiência agradável, foi uma experiência que ele se sentiu segura, acolhida, humana. Então, eu acho que o paciente que vai estar na recepção, ela vai falar, faça com o Dr. Paulo, porque ele vai te explicar tudo direitinho, você vai saber as etapas que você vai passar, você vai ter total suporte durante todo o momento. Você vai ter resultados muito interessantes, muito além. A ideia é sempre superar as expectativas, não só dos resultados, mas também dos cuidados. Eu acho que é um paciente que está fragilizado e com uma dúvida se vai fazer a cirurgia ou não, porque está um pouco de medo, né? Existe um medo do desconhecido ali envolvendo a cirurgia, às vezes questionamento de familiares ou amigos, enfim. E eu acho que essa confiança é muito importante, como eu falei, né? Ela tem que estar muito confiante. Então, acho que esse é o fator principal. O paciente sai da clínica e fala, doutor, eu passei com vários médicos e eu saí muito segura daqui. Você me explicou tudo com calma, com tranquilidade, me senti amparada, me senti que eu estou num ambiente adequado, um ambiente confortável, sofisticado, mas com foco principal na segurança, na limpeza, na higiene, em todo o conforto que eu preciso para fazer esse tipo de procedimento. Então, tanto o time que a gente montou quanto o ambiente, acho que passam essa segurança para o paciente. Por último, a gente definido, né, na sua mensagem que a gente fala assim, né, cirurgia plástica, contorno e detalhe. Por que essas palavras e o que significa isso para você? Bom, tem muito a ver com a minha atividade profissional e também, como eu falei, da expressão artística que a gente tem como cirurgião plástico, né? Então, acho que a gente tem ali a nossa tela, talvez que seja o paciente, que seja os contornos do paciente. E o detalhe é uma coisa primordial para mim, porque eu acho que é aquilo que vai fazer a diferença no final. O detalhe não só durante o procedimento, mas também no entendimento do paciente. Então, eu quero buscar o detalhe para entender exatamente o que ela busca naquela cirurgia. Durante a cirurgia, eu quero milímetro por milímetro da cicatriz, cada detalhe vai ser importante para mim. Posicionamento adequado, uma qualidade melhor, menor cicatriz possível, ou seja, melhor qualidade para essa paciente. O detalhe no atendimento, né? Você poder cuidar de cada detalhe da etapa dessa paciente durante esse processo. Então, eu acho que são duas palavras que eu me identifico muito no processo da cirurgia plástica. Os contornos, que nós temos que dar melhor, o paciente busca a melhoria dos contornos e a gente tem as técnicas para isso. E o detalhe é detalhe em todas essas etapas, tanto no entendimento, na compreensão, né, do paciente, como também durante e depois da cirurgia que ela vai fazer com a gente. Que legal, doutor. Doutor, eu já conheço você, eu já admiro você como pessoa, como profissional, porque o que a gente está conversando aqui não são palavras dele, são coisas que eu vejo no dia a dia, a gente tem um trabalho juntos aqui, mas eu fico impressionado, mas eu adorei essa conversa, porque a gente pode levar uma coisa muito educacional para as pessoas que estão interessadas em fazer uma cirurgia plástica, que estão buscando um tratamento para melhorar o corpo, melhorar os problemas internos, os traumas mesmo que pode ter. Eu acho que você trouxe muita luz para isso e mostrou uma forma muito, muito completa de atender, na parte dos cuidados, na parte cirúrgica, na parte da técnica, na parte do acompanhamento, na parte do entendimento do paciente, para que isso tenha o melhor resultado. E eu aprendi bastante, eu queria agradecer muito estar aqui com você, foi uma ótima hora aí de conversa aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Amadeu. Acho que você tocou em pontos importantes. A gente acabou não falando sobre técnicas, porque acho que não cabe aqui. Acho que mais importante, talvez, do que as técnicas que nós vamos utilizar, isso é uma coisa que nós vamos discutir em consulta, quais são as melhores opções para cada paciente, mas falar um pouquinho sobre qual que é a experiência que o paciente vai ter quando passar em consulta comigo. O que ela espera do cirurgião dela, o que ela espera e o que eu espero também da paciente quando ela vai passar em consulta comigo. Então, acho que talvez com essa nosso bate-papo aqui, acho que deu para esclarecer muito, trazer um pouquinho sobre o nosso jeito de entender a cirurgia, nosso jeito de abordar e acolher essa paciente no pós-operatório, que acho que é o mais importante, né? Acho que é importante o paciente criar uma ideia de quem é o Dr. Paulo. Talvez a ideia aqui é quem é a clínica, quem é o Dr. Paulo, como que eu vou ser atendida. Talvez isso a gente consiga passar aqui. A técnica realmente a gente vai ter já para outros capítulos para a gente poder conversar. Acho que talvez seja interessante, mas é uma coisa que com certeza os pacientes dentro da nossa salinha ali vão aprender bastante também sobre técnicas e táticas que a gente pode escolher, individualizar cada resultado para cada tipo de paciente. Obrigado aí. Acho ótimo. Eu acho que quem está pensando em passar por um procedimento de cirurgia plástica, eu acho que antes de tomar qualquer decisão, passe em consulta com o Dr. Paulo lá, porque com certeza você vai ter uma orientação muito boa a respeito de todo o procedimento, de tudo que você está fazendo e tomar a melhor decisão para você. Ótimo. Obrigado, Amadeu. Eu acho que para mim é muito importante esse entendimento ainda, voltando nesse assunto, que a cirurgia plástica é uma área da medicina. A medicina, para mim, é uma coisa que eu acabei não comentando, mas a medicina é uma coisa que eu sinto que eu tenho a medicina na veia, tá? Por ter muitos parentes médicos. Meus pais não são médicos, no caso, mas meu avô foi médico. Ele me trouxe muito esse amor, essa paixão pela medicina, que ele exerceu por mais de 60 anos. Tenho 5 tios médicos, né? Não sei se você sabia. Não. Eu tenho uma família bastante envolvida, né, tanto academicamente como também muito carinho pela medicina, todos me passaram, né? Depois de 14 netos dessa terceira geração, só eu fiz a medicina, espero inspirar aí recrutar mais pessoas da nossa família, da quarta geração, talvez um dos meus filhos ou sobrinhos, né? Porque realmente eu vivo isso. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de ajudar as pessoas. Eu gosto muito desse tipo de vida que o médico leva, né? É um estilo de vida, é uma profissão que te toma a vida toda, porque você não desliga, mas é uma opção interessante, porque você tem um retorno pessoal muito importante. Então, quando você se dedica e faz bem feito, esse retorno te alimenta e vai te motivando cada dia mais a fazer mais do que você ama, o que você gosta. Então, obrigado aí. Espero que todos tenham... Isso chama-se vocação, tá? Isso é vocação? Então... Acho que você tem vocação, você tem paixão pelo que você faz e os resultados aparecem aí. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Abraço.